E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já vou começar falando sobre a narração de hoje. A narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento, nada do que acontece na história é real. Hoje teremos tiro, porrada e bomba. Sim, gente, essa semana teremos bastante tiro, porrada e bomba. Ultimamente eu andei postando muito sobre natural e sobre apocalipse. E agora eu vou tentar agradar o público também que gosta desse tipo de história. Não vou deixar de postar sobrenatural, mas essa semana teremos bastante, tá? Só já pra deixar vocês já cientes. Ó, aqui a mini funcionária, ela não quer sair do meu colo, então eu tô tendo que gravar assim. Ela não vai aparecer porque eu acho que criança não pode aparecer. Eu e Yasmin acho, né? Eu ainda não entendo muito das políticas aqui do nosso amigo, mas vou evitar ao máximo as minhas crianças não aparecerem. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Essa história ela já foi bastante postada, mas essa é uma nova versão. E eu, sinceramente, gostei. Vocês entendem? Eu gosto mais das opções de sobrenatural. Mamãe! Oi, amor. Oi, mamãe. Mas eu vou também, eu tenho que postar, né, gente? Infelizmente felizmente temos um público muito grande que gostam dessas histórias e eu vou ter que agradar esse meu lado do público também. Gente, começou a semana, é segunda-feira, vocês já conseguem ipar de graça de novo, tá? Pra quem não sabe, ipar o vídeo é assim, você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipar. De graça, é uma opção que o nosso amigo aqui dá pra mostrar que você gosta do canal. Eu sei que vocês também têm outros canais para poder ipar. E se vocês não conseguirem ipar o meu, eu fico muito feliz apenas com comentários de vocês, tá bom? Pra quem achar que aqui tem poucas histórias, temos também o outro canal que se chama Israel Reddit. O Israel Reddit é meu canal também, gente. Lá temos outras variedades que não temos aqui, tá? Espero que vocês tenham uma semana muito abençoada. E espero que essa semana seja muito abençoada pra mim também. Um beijo e até logo! Tchau! Tchau, gente! A base do meu casamento com Mitchell Arden era um pacto, um acordo frio que ditava nossas vidas. Em troca da minha obediência, ele me concedia conforto, privilégio e uma vida que muitos invejariam, uma vida envolta em luxo e facilidade. Ainda assim, havia uma regra inflexível. Emoções eram estritamente proibidas. Mas à medida que o terceiro ano da nossa união se aproximava, em meio à sua ternura silenciosa e ao cuidado constante que demonstrava, eu me vi presa a sentimentos que havia jurado suprimir. Quando Mitchell finalmente percebeu a mudança no meu coração, sua fúria foi palpável. Ele me abandonou em uma estrada deserta, com uma expressão indiferente, enquanto eu era agarrada e arrastada para as montanhas. No dia em que consegui voltar para casa, com os pés descalços e o corpo coberto de terra, ele me olhou friamente. Se aprendeu a lição, vá se limpar e busque o cal. Ele sente sua falta. Fiquei paralisada, o coração batendo forte no peito. Com as mãos trêmulas, peguei o contrato matrimonial, já vencido há muito tempo, e o estendi para ele. Meu comportamento era calmo, mas carregado de exaustão. Eu não vou. O acordo acabou. O casamento é nulo. Eu não sou mais a mãe dele. Ele sequer olhou para mim. Apenas bufou. Tch, você realmente abriria mão de tudo? Seu olhar carregava a arrogância de quem acreditava ocupar um lugar inabalável no meu coração. Você me ama. Você nunca vai embora. A confiança dele nos meus sentimentos o tornou descuidado, e, em resposta, retirei o amor que, de forma tola e ingênua, deixei crescer. O corpo de Mitchell enrijeceu levemente, a testa franzida em descrença. Elara Winslow, você está mesmo começando com isso de novo? Eu já disse que não suporto essas suas artimanhas. Suas palavras ecoavam o passado, um reflexo dos nossos primeiros dias de casamento. Naquela época, tudo o que eu fiz foi preparar uma refeição simples para ele e seu filho, Callum Arden, mas ele me acusou de tentar seduzi-lo. Não estou começando nada. Estou falando sério, respondi, sustentando seu olhar, meus olhos vazios. Nos dias que se seguiram ao meu sequestro, uma dura verdade se formou dentro de mim. Se um homem como Mitchell Arden decidisse me descartar, eu me tornaria completamente descartável. Sr. Arden, por favor, encontre um momento para formalizar o divórcio, disse com firmeza, virando-me para sair. Mas meu corpo, enfraquecido por dias sem comer e cheio de ferimentos, cedeu, e eu caí aos pés dele. Mitchell piscou, momentaneamente surpreso, antes de soltar uma risada curta. Elara, essa é sua nova forma de se fazer de difícil? Você foi sequestrada por alguns dias. E daí?
Todo mundo em Sacramento sabe que você é a Sra. Arden. Quem ousaria tocar em você? Ele lançou um olhar frio e chamou algumas governantas para me levarem para me limpar. Quando voltei, mal me reconhecia. As empregadas me vestiram com um vestido de seda preta que caía frouxo no meu corpo enfraquecido, as alças escorregando dos ombros, evidenciando o peso que eu havia perdido. No momento em que Mitchell me viu, sua expressão escureceu. Ele avançou até mim e me envolveu com seu paletó com uma brusquidão que me surpreendeu. Você está louca? Acabou de passar por aquilo tudo e aparece vestida assim? Vai buscar o Cal. Não se vender na rua. As palavras dele me atingiram como um golpe. Meu corpo tremeu, e lágrimas escaparam antes que eu pudesse contê-las. Mitchell se recusou a negociar com meus sequestradores. Disse friamente que podiam fazer o que quisessem comigo, até me matar, que não veriam um centavo dele. Furiosos, quase me venderam para o maior bordel da América do Norte. Durante aqueles dias, eu implorei, chorei, supliquei ao telefone, mas ele permaneceu frio, até debochado. Você está trabalhando com eles? Elara, pare de tentar provar seu lugar na minha vida. Se você morrer, não tem nada a ver comigo. Essa frase selou meu destino. Os homens descontaram a raiva em mim, me chicoteando por horas. Foi ali que desisti dele completamente. Quando fui buscar Caleb, eu estava encolhida no banco de trás, ardendo em febre, meu corpo reduzido a uma sombra. Mitchell olhou para trás, surpreso. Por um instante, ouvi algo parecido com preocupação. Ele estendeu a mão e tocou minha testa. Por que você não me disse que estava com febre? Mãe, você está testando aquele estilo novo de maquiagem? Está melhor que as influenciadoras. A voz inocente de Caleb cortou o momento. As duas vozes se chocaram na minha mente. Por instinto, agarrei a manga de Mitchell. Minha voz saiu rouca. Me leva para o hospital. Caleb, com expressão inocente, levantou uma bolsa térmica. Vocês estão brincando? Estou atrapalhando? Os olhos de Mitchell vacilaram por um segundo. Mas sob meu olhar, sua expressão endureceu novamente. Vamos para casa. Se quiser fingir que está doente, tudo bem. Eu não vou acreditar. Quando chegamos em casa, uma onda de exaustão me invadiu, deixando-me completamente exausta. Senti-me como uma marionete com os fios cortados, enquanto alguém me arrastava para fora do carro sem muita firmeza. Minhas pernas, traindo-me, cederam, e eu desabei nos degraus frios e implacáveis. Meu Deus, Mitch! Juro, eu não a empurrei! Não entendo por que a senhorita Winslow simplesmente caiu assim. Você acredita em mim, não acredita? Sabrina Hollis era um turbilhão de pânico e angústia, sua voz aguda, mas sem qualquer traço de remorso. Em vez de me ajudar, ela se agarrou a Mitchell, lágrimas escorrendo enquanto tentava desesperadamente se justificar. Tia Serena, não é sua culpa, Caleb me interrompeu com a voz firme apesar do caos. A mamãe disse que ela e o papai só estavam se divertindo. Ela me disse que logo eu teria um irmãozinho. Elara. A voz de Mitchell cortou o ar, afiada e acusatória. É assim que você educa uma criança. Olha o que o Cal aprendeu com você. Você fingiu estar doente o caminho todo e agora isso? Se continua mirando na Brina desse jeito, como posso acreditar que você não está maltratando o Cal de propósito? Um frio percorreu meu coração, deixando-me sem palavras. Eu havia dedicado 3 anos de amor e cuidado a Caleb, e ainda assim, naquele momento, só recebi frieza. Quando os sequestradores ligaram, tudo o que ouvi foi a voz jovem e distante dele do outro lado. Elara Winslow, não temos ninguém com esse nome na nossa família. Se você matá-la, melhor ainda. A constatação me atingiu com força. Sempre senti sua rejeição, mas nunca imaginei que o garoto que criei pudesse guardar tanto ressentimento. Por fim, a escuridão tomou conta de mim, e eu desmaiei. A última imagem que ficou na minha mente foi o olhar de Mitchell, carregado de preocupação enquanto eu apagava. Reddit contos e afins. Quando recobrei a consciência, estava em um quarto de hospital estéril, com o cheiro de antisséptico impregnando o ar. Mitchell permanecia ao meu lado, a culpa evidente em seu rosto. Ele estendeu a mão instintivamente, os dedos roçando minha bochecha, mas eu recuei, num reflexo nascido do trauma. Os sequestradores tomaram suas liberdades. Suas mãos já conheciam minha pele de forma invasiva. Nunca cruzaram certos limites, não por respeito, mas por medo da minha identidade. Ainda assim, a humilhação veio de formas silenciosas e cruéis. Quanto mais eu resistia, mais duras se tornavam as agressões. Cada centímetro do meu corpo carregava marcas, hematomas escondidos sob as roupas, sinais de batalhas travadas em silêncio. Com o tempo, eu cedi. Cada dia virou apenas espera. Meu espírito se reduziu ao de uma boneca vazia, aceitando o destino. Meu orgulho foi destruído pouco a pouco, até que até a dor deixou de ter significado. Lara, eu não fazia ideia de que você estava com febre, disse Mitchell, com a voz carregada de preocupação. Por que não me contou? Você tem ideia do quanto o Cal e a Brina ficaram desesperados? Choraram a noite toda. Sr. Arden, interrompi suavemente, minha voz quase um sussurro. Vi o calor em seus olhos desaparecer, substituído por frieza. Você deveria arrumar um tempo para dar entrada no divórcio. Antes, aquele olhar dele teria me feito pedir desculpas imediatamente. Era um reflexo automático. As palavras quase vieram, mas me contive. Elara, você está tentando me provocar? Ainda está presa nisso? Você sofreu por 3 dias, e daí? Nunca passou por algo pior antes? A raiva explodiu nele.
os punhos cerrados, os olhos carregados. Sustentei seu olhar com uma calma estranha, deixando um leve sorriso irônico surgir. O acordo expirou. Com ou sem divórcio formal, não há mais nada entre nós. Mitchell, só me deixe ir. Eu não vou me apaixonar por você de novo. A expressão dele congelou, o choque evidente. Havia algo turbulento em seus olhos, mas eu já não conseguia decifrar. O silêncio se estendeu, pesado, até ser interrompido pela entrada repentina de Sabrina. Mitch, por favor, não se divorcie dela por minha causa. Eu sei que a senhorita Winslow não gosta de mim. Eu só sinto tanta falta da Serena. Queria ver o único filho dela. A voz dela tremia. Eu prometo que não vou mais aparecer, senhorita Winslow. Por favor, cuide bem do Cal. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas ela se virou para sair. Antes que desse um passo, Mitchell segurou seu braço e a puxou para um abraço. Não é sua culpa. Nada disso é por sua causa. A Lara só está assim porque eu a mimei demais. Tenha paciência com ela. Uma risada amarga escapou dos meus lábios, embora meu peito estivesse apertado demais para respirar direito. Mitchell amava sua falecida esposa, Serena Hollis, com devoção. Ele dedicava tudo a Caleb, e sua preocupação com Sabrina era evidente. Mas nunca houve espaço para mim. Mesmo quando me viu sendo levada, não fez nada. Quando voltei, destruída, nunca perguntou o que eu havia passado. O amor pode tornar alguém cego. E eu decidi que não queria mais amar. A presença de Mitchell lançou uma sombra sobre minha estadia no hospital, tornando tudo ainda mais insuportável. No dia em que voltei cambaleando para casa, com os pés descalços arrastando-se pelo asfalto implacável, um enxame de repórteres já estava lá, pronto para capturar cada segundo da minha humilhação. Em pouco tempo, imagens da minha aparência desleixada estavam por toda parte, transformando meu desespero em espetáculo público. Antes, Mitchell era meu escudo. Ele nunca permitiria que alguém manchasse meu nome. Sempre que surgia uma manchete negativa, ele intervinha sem hesitar. Lara ainda é jovem. Não quero que a mídia invada nossas vidas privadas. Essa única frase bastava para me proteger em Sacramento. Eu era vista como alguém intocável, a pessoa mais próxima dele, e ninguém ousava ultrapassar esse limite. Mas, desta vez, os boatos se espalharam como fogo. Histórias de encontros secretos com vários homens começaram a circular. Falaram de casos, gravidezes e até abortos. Algumas pessoas chegaram ao ponto de divulgar imagens minhas revirando o lixo, procurando restos de comida. E então, no auge do caos, os repórteres invadiram minha ala no hospital. Mitchell estava lá. Mas ao contrário de antes, ele não me protegeu. Ficou parado, com a testa franzida, a decepção evidente no olhar enquanto me encarava. Lara, dessa vez você passou dos limites. Você sabe que é uma figura pública, então por que voltou para casa descalça? Até onde você pretende ir por atenção? Por sua causa, o Cal está sendo excluído na escola, e a Brina nem consegue aparecer no trabalho. Até onde isso vai? Encolhi os joelhos contra o peito, sentindo o peso esmagador daquelas palavras. As lágrimas que eu vinha segurando, finalmente transbordaram. Eu realmente queria envergonhar a família Arden? Queria atenção? Estava manipulando tudo isso? Eu escolhi ser sequestrada e humilhada? Porque ninguém quer saber o que realmente aconteceu comigo? Porque sou tratada como culpada antes mesmo da verdade aparecer? O ar parecia pesado demais para respirar. Foi então que o médico entrou, com expressão séria, segurando meu relatório. Senhorita Winslow, pelos exames, tudo indica que você sofreu um aborto há cerca de 5 dias. Devido à falta de cuidados, sua condição física está muito debilitada. Se continuar assim, pode haver risco de infertilidade. As palavras me atingiram como um choque. Grávida. Levantei a cabeça bruscamente, incapaz de acreditar. Mitchell congelou. A raiva desapareceu do rosto dele, substituída por algo que parecia dor. Seu olhar caiu sobre meu abdômen. Elara, isso realmente valeu a pena? Por causa de um drama mesquinho, você decidiu se livrar do nosso filho só para me atingir? Você perdeu completamente o juízo? Eu entendo o que você sente pelo Cal, mas usar nosso filho assim, como você pôde ser tão cruel? Os olhos dele ardiam de raiva, mas eu não conseguia reagir. Fiquei imóvel, entorpecida, olhando para o médico, como se meu corpo tivesse sido tomado pelo gelo. Para Mitchell, devia parecer que eu ainda estava sendo teimosa, recusando-me a admitir qualquer culpa. No impulso, ele me deu um tapa. O som ecoou pelo quarto. Tudo bem, você quer o divórcio? Eu vou te dar. A voz dele saiu carregada de dor e fúria antes de ele sair, batendo a porta com força. Fiquei ali, tremendo. Grávida? Como isso é possível? Doutor? Não houve um erro? Minha voz falhou. Durante 3 anos fomos extremamente cuidadosos. Eu tomava meus remédios rigorosamente. Não havia como. Foi um aborto espontâneo, explicou o médico, com suavidade. Você estava com menos de 3 semanas. O feto ainda era muito pequeno. O sangramento provavelmente foi confundido com um ciclo normal. Por um tempo que pareceu interminável, fiquei paralisada, tentando processar tudo o que havia acontecido. Os sequestradores haviam despejado sobre mim todo tipo de crueldade, explorando cada forma de me ferir. Foi puro acaso, ou talvez destino, que me poupou do pior.
Minha menstruação veio de forma inesperada, tornando-se uma barreira biológica que me protegeu. O riso deles ainda ecoava na minha mente, distorcido e cruel. Lembrava perfeitamente de como se divertiam com meu sofrimento, observando com prazer doentio o sangue escorrendo pelas minhas pernas. Um deles, especialmente sádico, chegou a cutucar a sujeira com um graveto, zombando. O que é isso? A gente estragou o útero dela? Uma onda de náusea me atingiu. Minha pele empalideceu e minhas mãos foram instintivamente ao baixo ventre, como se eu pudesse me proteger daquelas lembranças. As lágrimas vieram sem controle, rompendo tudo o que eu ainda tentava segurar. Se eu nunca tivesse me apaixonado por Mitchell, talvez nada disso tivesse acontecido. Minha saída do hospital foi um borrão. Eu andava pelas ruas como um fantasma, sem direção, quase sendo atingida por carros enquanto buzinas e gritos se misturavam ao redor. Nada realmente chegava até mim. Até que um Bentley familiar parou ao meu lado. Mitchell estava dentro, com uma expressão de puro desprezo. Nem se deu ao trabalho de abaixar a janela. Foi Sabrina no banco do passageiro quem falou comigo, exibindo um sorriso enviesado. Senhorita Winslow, o tribunal já vai fechar. É melhor se apressar. Eu sei que você não quer o divórcio, mas até a paciência do Mitch tem limite. Não dá para continuar fazendo esse tipo de cena. É ridículo. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio, lançando um olhar calculado para Mitchell antes de continuar. Ah, e eu descobri a verdade. Você contratou aqueles sequestradores, não foi? Você nem chegou a ser sequestrada. As palavras me atingiram como um choque, me arrancando do torpor. Olhei diretamente para ela. Seus olhos brilhavam com uma satisfação venenosa. Então, num ângulo que Mitchell não podia ver, seus lábios se moveram silenciosamente. Fui eu quem fez tudo isso. Achou mesmo que podia competir comigo pelo amor dele? Reddit Contos e Afins. O sangue ferveu nas minhas veias. Meu corpo inteiro tremeu. Sem pensar, levantei a mão e dei um tapa forte no rosto dela. Ah, Elara, você enlouqueceu! Ela gritou, levando a mão à bochecha. Sabrina imediatamente se jogou nos braços de Mitchell, chorando. Ele ficou imóvel por um segundo. Então sua expressão se fechou completamente. Está nervosa porque ela disse a verdade? Não consegue mais sustentar essa farsa agora que foi exposta? Você vive de drama. Por que pararia agora? O olhar dele era gelado. Desculpa, senhorita Winslow, disse Sabrina soluçando, enquanto tentava parecer abalada. Mas eu não podia deixar o Mitch continuar enganado. Você nunca pensou nas consequências dos seus atos. Ela segurava o rosto, forçando um sorriso frágil. Mas quando seus olhos encontraram os meus, havia ali um triunfo cruel. De repente, eu ri, uma risada quebrada, misturada com lágrimas. Sequei o rosto lentamente, como se quisesse apagar tudo aquilo. Então, exausta, abri a porta e me sentei no banco de trás do carro, um gesto automático, quase mecânico. Observei os dois juntos, agarrados um ao outro. E deixei escapar, com um sorriso amargo. Claro, eu planejei tudo, inclusive perder o bebê. Está satisfeito agora? Você está mesmo falando sério sobre o divórcio? Se não nos apressarmos, o tribunal vai fechar. Insisti, mantendo a voz firme, embora carregada de urgência. O carro de Mitchell parou de repente. Ele ficou imóvel, a expressão atravessada por emoções que eu não conseguia ler. Por um instante, seus olhos se prenderam aos meus, revelando um lampejo indefinido. Arrependimento, raiva, incredulidade. Mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina. Sem dizer nada, ele deu partida no carro e seguiu em direção ao tribunal. O silêncio entre nós era denso, sufocante. Quando saímos do prédio, meus olhos se fixaram na certidão de divórcio em minhas mãos. O papel parecia pesado demais, como se carregasse o peso de tudo o que havia se quebrado. Senti o olhar de Mitchell sobre mim. Ele provavelmente interpretou meu silêncio como hesitação, como arrependimento. Uma risada fria escapou dele. Agora que estamos oficialmente divorciados, nem pense em voltar para mim. Eu não perderia tempo com uma mulher tão repulsiva quanto você. Assenti. Com um semblante tranquilo, desejei a ele e a Sabrina uma vida longa e feliz. As palavras saíram vazias, mas necessárias. Sem olhar para trás, entrei em um táxi. Não vi o momento em que o rosto dele escureceu. Minha mente já estava em outro lugar. Eu havia comprado uma passagem só de ida para Los Angeles, com partida em 3 dias. Recomeçar. A ideia me enchia de uma mistura estranha de alívio e incerteza. Imaginei uma vida simples, talvez em Echo Park, administrando uma pequena floricultura, cercada por cores e silêncio. Algo que fosse só meu. No aeroporto, enquanto aguardava o embarque, meu celular vibrou. Era um vídeo enviado por Sabrina. Abri. Meu coração não reagiu. Na tela, Mitchell aparecia bêbado, o rosto corado, beijando Sabrina sem pudor. Ele deixava marcas na pele dela, murmurando: Eu te amo. Eu realmente te amo. A voz de Sabrina veio em seguida, carregada de satisfação. Esse casamento de 3 anos era só o Mitch protegendo minha reputação. Nós sempre nos amamos. Depois que minha irmã Serena morreu, eu não podia me casar com ele. Mas você não faz ideia de quantas vezes ficamos juntos. Centenas. Até o Cal quer que eu seja a mãe dele. Um sorriso surgiu nos meus lábios. Vazio. Distante. Como se eu assistisse aquilo de fora. Mas ela não parou. Logo depois, publicou uma foto no Instagram.
Os dois, de mãos dadas, exibindo alianças combinando. Legenda. O verdadeiro amor sempre encontra o caminho de volta. Mitchell comentou logo abaixo. Nunca nos separamos. Os comentários se multiplicaram. Parabéns, felicitações, celebrações. Callum também comentou. Espero que vocês se casem logo para eu ter um irmãozinho. Aquilo era tão absurdo que quase me fez rir. Mas, distraída, toquei sem querer no botão de curtir. Segundos depois, meu telefone tocou. Mitchell. Hesitei antes de atender. Você viu tudo? A voz dele saiu rouca. Fiquei em silêncio. Eu já ia desligar quando ele continuou. Quando você vem buscar suas coisas? Eu não mexi em nada. Se quiser, vai ter que vir pessoalmente. Reconheci o tom. Uma tentativa de aproximação, mesmo que orgulhosa. O anúncio de embarque ecoou pelo aeroporto. Você está no aeroporto? A voz dele ficou tensa. Vai embora? Não tive energia para decifrar o que havia por trás daquilo. Levantei, ajustei a bolsa no ombro e comecei a caminhar. Sim, pode jogar tudo fora. Eu não quero mais. Desliguei. E com isso, cortei o último fio que ainda me prendia àquela vida. Só depois de me acomodar no abraço reconfortante de Echo Park é que finalmente tirei um momento para conferir minhas mensagens novamente. Meu vizinho, Damian Avery, não era um pintor qualquer. Ele era um verdadeiro cavalheiro, com um coração tão vibrante quanto as cores em sua tela. Nossos caminhos se cruzaram por meio de uma pintura que despertou uma conexão imediata entre nós. Um vínculo que parecia tão natural quanto respirar. Nesta cidade imensa, ele se tornou a primeira pessoa que eu realmente poderia chamar de amigo. Mas, com o passar do tempo, a enxurrada incessante de mensagens de Mitchell e Sabrina começou a me desgastar. As tentativas persistentes deles de me alcançar pareciam um peso pressionando meu peito. Num momento de desespero, decidi cortar laços com o meu antigo número e optei por um novo telefone, na esperança de encontrar algum sinal de paz. Com o apoio inabalável de Damian, levamos 2 meses de trabalho duro e criatividade para dar nova vida à floricultura que herdei. A transformação foi nada menos que milagrosa, um reflexo da nossa visão compartilhada e das sessões de brainstorming até tarde da noite. Em meio ao turbilhão de caos e ao cansaço que se instalou em meus ossos, encontrei pouco tempo para refletir sobre a tristeza que pairava nas sombras. Nem me detive nas mensagens de números desconhecidos, que antes me assombravam. Nos 2 anos que passei em Echo Park, esculpi um santuário de tranquilidade e rotina. Então veio outro inverno, e com ele, um momento que mudaria tudo. Damian, com uma sinceridade que me tirou o fôlego, confessou seus sentimentos por mim. Senti uma onda de hesitação me invadir, uma onda de incerteza. Deveria compartilhar meu passado, os capítulos dolorosos que me formaram? Respirei fundo, preparando-me para revelar as cicatrizes da minha história, temendo o nojo que poderia manchar sua expressão. Mas para minha surpresa, essa reação nunca veio. Em vez disso, ele me olhou com uma ternura de partir o coração e, sem dizer uma palavra, me envolveu em seus braços. Desculpa, murmurou, a voz carregada de emoção. Se eu tivesse te conhecido antes, talvez você não tivesse que suportar tudo aquilo. Lara, nada disso foi sua culpa. As pessoas frequentemente confundem vidro com diamantes, mas eu vejo você como quem realmente é. Você vai confiar em mim, só dessa vez? Naquele momento me senti paralisada, com o coração disparado e os olhos cheios de lágrimas contidas. O passado parecia se estender diante de mim, uma lembrança distante, mas dolorosamente fresca. Eu não tinha dormido uma noite inteira, havia o que parecia uma eternidade. Eu me mantinha entorpecida, enterrando-me no trabalho, mas agora, enquanto chorava livremente no abraço de Damian, sentia um alívio que não sabia que precisava. O que você está fazendo? Uma voz, rouca e familiar demais, cortou o momento terno. Sem pensar, me virei, meu coração afundando ao reconhecer Mitchell. Seu rosto era uma tempestade de raiva e cansaço, olhos afiados e possessivos enquanto se fixavam nos meus. Venha aqui, Lara! Eu sou seu! Ele começou, mas parou abruptamente, a realidade do nosso divórcio pairando pesadamente no ar entre nós. Lara! A voz dele estava rouca, carregada de uma urgência que fazia meu estômago revirar. Você fez uma cena e tanto. Volte para casa. Não há motivo para arrastar esse cara aleatório para a nossa confusão. Você sabe melhor do que ninguém que minha paciência tem limites. Ele lançou um olhar presunçoso e deliberado para Damian, como se tentasse afirmar sua dominância. Recusei-me a reconhecê-lo, segurando firmemente a mão de Damian e me virando para sair. Nos últimos 2 anos, Mitchell entrou em espiral de loucura, alternando entre novos números de telefone só para continuar entrando em contato comigo. Ainda me lembrava da vez em que respondi meio dormindo, com a voz dele uma mistura de nervosismo e alegria. Lara, você finalmente está me respondendo? Quando você vai voltar para casa? Cal e eu sentimos tanta falta de você. As plantas estão morrendo. Ninguém as regou. Guardei todas as suas coisas exatamente como você deixou. Tenho até comprado roupas da sua marca favorita toda a temporada, no seu tamanho e estilo. Quando você vai voltar para experimentá-las? O amor é inevitável no casamento. Não é sua culpa você me amar. Eu nunca deveria ter te abandonado assim. Volte. Vamos finalmente ser uma família.
Eu me senti completamente esgotada com as palavras dele, mas ele interpretou meu silêncio como se eu estivesse emocionada demais para responder e desligou timidamente. Depois disso, meu celular foi bombardeado com mensagens que eu não conseguia ler. Agora, enquanto acelerava o passo, sentia a presença de Mitchell grudada em mim como chiclete no sapato. Lara, você realmente precisa que eu implore? Eu te mimei demais? Suas palavras transbordavam uma falsa leveza que só alimentava minha raiva. Tá bom, tá bom. A culpa é minha. Eu te mimei. Eu cuido disso. Só volte comigo, tá bom? Por favor? Eu podia ver a tensão no rosto de Damian escurecendo, seu maxilar se contraindo. Sem dizer uma palavra, ele avançou e deu um chute rápido no estômago de Mitchell. Reddit, contos e afins. Lara é minha namorada agora. Ela vai ser minha esposa. Você não conseguiu cuidar nem protegê-la, e agora acha que pode simplesmente aparecer aqui? Você ignorou sua esposa por causa da sua amiga. Você se apaixonou e a culpou por isso. Você realmente acha que merece o perdão dela? Eu pareço um idiota para você? Se você não tivesse iludido ela, ela nunca teria te dado o coração. Você a arruinou. Você não merece estar perto dela. Se eu fosse você, já teria acabado com o sofrimento dela há muito tempo. Damian soltou suas palavras com uma intensidade feroz, e não encontrei falhas no que ele disse. Mitchell, por outro lado, ficou pálido como um fantasma, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água, mas nenhuma palavra escapou. Desculpa. Ele finalmente conseguiu dizer, rouco, com a voz trêmula. Mas é verdade que você fingiu aquele sequestro. Você intimidou a Brina e foi uma má influência para o Cal. Ainda assim, estou disposto a deixar tudo pra lá. Lara, se você voltar, não vou guardar rancor de você. Juro que nada assim vai acontecer de novo. Ele continuou, o desespero se infiltrando em seu tom. Quando nos divorciamos, eu fiquei bravo e não quis dizer o que disse. Eu realmente não queria o divórcio. Só achei que você acabaria voltando para mim, como sempre. Eu esperei o tempo todo, mas você continuou me afastando. Se eu não tivesse aparecido hoje, você realmente teria se casado com ele? Você realmente pretende continuar me excluindo assim? Num acesso de fúria, dei um tapa forte no rosto dele, o estalo agudo ecoando no ar. Isso foi por aquela vez em que ele me deu um tapa. Ele me devia isso. Você já terminou de falar? Se sim, então suma. Talvez aquele tapa realmente o tenha pegado de surpresa, pois nos dias que se seguiram, uma felicidade rara e genuína envolveu Damian e a mim. Era como se um véu tivesse sido levantado, permitindo que aproveitássemos o calor da companhia um do outro. Juntos, cuidamos das plantas vibrantes que adornavam nosso pequeno canto do mundo, suas folhas brilhando de vida sob nossas mãos cuidadosas. Eu posava para ele, tornando-me uma tela viva enquanto ele capturava minha essência em seu cavalete, cada pincelada cheia de afeto. Nossos dias de folga se transformaram em deliciosas escapadelas na praia, onde o som rítmico das ondas refletia as risadas que compartilhávamos. Os amigos nos recebiam com sorrisos radiantes, suas provocações carregadas de calor, oferecendo bênçãos sinceras que pareciam um bálsamo para nossas almas. Mas nossa existência feliz foi abruptamente interrompida por um vídeo que viralizou online, enviando ondas de choque por toda a nossa bolha de paz. Mitchell, em um acesso de desespero, perdeu completamente a compostura. Determinado a me reconquistar, embarcou em uma árdua jornada, subindo as íngremes encostas da Montanha do Coração, acreditando que esse grande gesto provaria sua sinceridade. A cada passo cuidadoso, ele sussurrava meu nome. Lara, você vai ver o quanto sou sincero. Suas palavras ecoavam na quietude da montanha, um mantra de saudade e arrependimento. A internet, com seu apetite insaciável por drama, ficou cativada por sua busca. Os espectadores se emocionaram até as lágrimas, e influenciadores recorreram às suas plataformas, lançando transmissões ao vivo dedicadas à causa do Finding Lara. Parecia surreal, como se minha vida tivesse virado um reality show, dissecado e discutido por estranhos. Quando Mitchell finalmente chegou ao topo, seu rosto era um retrato de devoção, marcado pelo cansaço e pelo desespero. Seus pés estavam cheios de bolhas, seu corpo era um testemunho de sua determinação, mas ele permanecia ali, parecendo completamente destruído. Lara, implorou, a voz carregada de emoção. Sei que nos entendemos errado. Eu estava tão consumido pelo meu trabalho que ignorei seus sentimentos. Eu estava errado. Você consegue encontrar no seu coração o perdão para mim? Eu realmente não consigo viver sem você. Cal também sente sua falta. Estamos esperando você voltar para casa. Se você voltar, prometo que nunca mais vou deixar nada te machucar. Por favor? Lágrimas ameaçavam cair de seus olhos, e toda a internet parecia compartilhar de sua angústia, cativada por sua vulnerabilidade crua. No entanto, não demorou para o lado mais sombrio da internet aparecer. Alguém descobriu minha identidade e postou um clipe meu, descalça e desleixada, entrando em um bairro fechado. Os comentários inundavam, cada um mais ácido que o anterior. Ouvi dizer que ela forjou um sequestro. O Sr. Arden nem se deu ao trabalho de resgatá-la, então ela fez birra, bateu no filho deles e exigiu o divórcio. Ela chegou a difamar a cunhada do marido, alegando que ela e o Sr. Arden estavam tendo um caso. Se não fosse pela cunhada, quem sabe o que poderia ter acontecido com aquela criança? Outro acrescentou. O Sr. Arden é a definição de lealdade. Ele pode até perdoar uma mulher assim. Elara realmente acha que é alguém especial, agindo toda santa agora. Uma terceira voz, tentando introduzir um toque de nuance, comentou. Não acho que isso seja tão simples quanto parece.
E se houver mais na história? Mas esse comentário foi rapidamente enterrado sob uma torrente de insultos, me rotulando como ingrata e delirante. Quando Damian percebeu o caos, abandonou todos os projetos de pintura, preferindo ficar ao meu lado, oferecendo o conforto de que eu desesperadamente precisava. O nojo que sentia por Mitchell era visceral, uma doença física que retorcia meu estômago. Sua demonstração repentina de devoção foi vazia. Não significava nada para mim. Ele não tinha o direito de assumir que eu o amaria para sempre depois de tudo o que aconteceu. Não se preocupe, amor. Eu te peguei. Damian me tranquilizou, pressionando um beijo suave na minha testa, seus olhos brilhando com uma determinação fria que me fez arrepiar. Em questão de minutos, todo vestígio da minha existência online foi meticulosamente apagado. Qualquer fofoca que ousasse ser republicada era rapidamente recebida com notificações legais dos advogados do Grupo Avery, uma força poderosa a ser reconhecida. Não tenho medo do Grupo Arden. Eu não interagi com ele porque ele é inferior a mim. Amor, eu sou mais do que capaz. Pode contar comigo, declarou Damian, sua voz cheia de uma confiança que era ao mesmo tempo reconfortante e intoxicante. Ele me olhou, quase em expectativa, como se aguardasse meu elogio. Honestamente, se ele tivesse um rabo, estaria balançando como uma hélice, um testemunho da sua ânsia pela minha aprovação. Não pude evitar rir, um som que parecia estranho, mas libertador. Posso ter ficado surpresa com a revelação de quem ele realmente era, mas no fundo, sempre senti que havia mais nele do que aparentava. Dizia-se que a família Avery detinha o próprio pulso de Sacramento em suas mãos, mas seu CEO permanecia uma figura elusiva, envolta em mistério. Você é incrível. Sempre soube que não havia nada que meu namorado não pudesse resolver, disse, minha voz cheia de sinceridade. O rosto de Damian se iluminou de orgulho, seu sorriso radiante enquanto ele se deleitava com minhas palavras. Enquanto isso, Mitchell ficou arrasado, o peso do meu recente tweet pairando no ar. Trate seus ex como se eles estivessem mortos, acabados e esquecidos. No dia seguinte, me vi cara a cara com Mitchell mais uma vez. Sabrina naturalmente estava ao seu lado, sua presença tão previsível quanto o sol nascendo no leste. Ao olhar para ela, a malícia em seu olhar era inconfundível, um ódio fervente que parecia irradiar de seu âmago. Ainda assim, ela usava uma máscara de inocência fingida, uma tentativa lamentável de disfarçar seus verdadeiros sentimentos. Lara, começou, com a voz carregada de falsa doçura. Só queria esclarecer as coisas. Nunca houve nada entre Mitch e eu. Todas aquelas fotos e vídeos de 2 anos atrás, as postagens no Instagram, ele só me pediu para encenar para te irritar. Ela mordeu o lábio, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas enquanto lançava um olhar desesperado para Mitchell, esperando arrancar alguma simpatia dele. Eu sei que você me despreza, e prometo que não vou mais invadir suas vidas. Cal é a única família que me resta da Serena. Tudo que peço é que mostre gentileza para ele. Mitch só estava tentando fazer você desistir dele. Ele não percebeu como realmente se sentia até agora. Vocês dois deveriam encontrar a felicidade juntos. As palavras dela saíram apressadas, a respiração falhando enquanto falava, e eu podia ver o tecido úmido da camisa grudando nela enquanto as lágrimas começavam a escorrer. Algumas vezes, ela tentou se lançar nos braços de Mitchell, mas, a cada vez, ele a encarava com um olhar frio e inflexível que a fazia recuar. Voltei minha atenção para Mitchell, procurando em seu rosto qualquer sinal do que ele poderia estar pensando. Havia um lampejo de sorriso em seus olhos, um toque de algo que fez meu coração disparar. Lara, você ouviu ela? Não há nada entre nós. Eu nem tenho sentimentos por ela. Você entendeu tudo errado. A única razão de eu ter deixado ela ficar na nossa casa foi porque eu estava preocupado que o Cal sentisse falta da mãe dele. Você entende, né? Ele também é seu filho. Com certeza você entende de onde eu estou vindo. Mesmo quando ele mencionou Calum, não senti mudança na minha expressão. Meu rosto permaneceu uma máscara de estoicismo. O olhar de Mitchell caiu sobre mim, e pude ver o pânico começando a borbulhar sob a superfície. Seus olhos ficaram carmesim enquanto ele dava um passo em minha direção, alcançando minha mão, mas Damian interveio rapidamente, posicionando-se como um escudo entre nós. A irritação de Damian era palpável. Ele pegou uma pilha pesada de documentos de seu assistente, que havia entrado apressado atrás dele, e sem hesitar, lançou-os diretamente no rosto de Mitchell, com um desprezo quase palpável. O que é isso? Mitchell gaguejou, a confusão estampada em seu rosto, mas seus instintos entraram em ação, e ele conseguiu pegar uma das páginas instintivamente. Ele mal leu o conteúdo antes que a cor desaparecesse do rosto, deixando-o pálido como um fantasma. Seus lábios tremiam enquanto ele lutava para compreender as implicações. E isso é impossível! Seus olhos vermelhos se fixaram nos de Damian, buscando algum sinal de segurança, algum lampejo de esperança de que tudo aquilo fosse uma piada cruel. Damian, no entanto, apenas riu, um som baixo e arrepiante que me fez estremecer. Ele me puxou para seu abraço, segurando-me de forma protetora enquanto ignorava o caos ao nosso redor, sob o olhar de Mitchell, ardendo de inveja e loucura. Você já não sabe a resposta para isso? Ou ainda está fingindo não perceber a profundidade das capacidades do grupo Avery? Isso é só a ponta do iceberg. O resto das provas está espalhado pelo chão. Com isso, ele se inclinou mais perto de Mitchell, sua voz um sussurro carregado de malícia. Quando você abandonou Lara e a viu ser levada,
Já pensou no que poderia estar realmente acontecendo? Não. Você só presumiu que ninguém ousaria tocá-la, porque ela era sua esposa. Talvez você até tenha se convencido de que ela orquestrou tudo. Você ignorou a única possibilidade que importava. Tudo o que ela suportou está sobre seus ombros. Então me diga, o que te faz pensar que merece perdão? O que você está oferecendo? Uma campanha nas redes sociais? Desculpas? Quem você pensa que é tentando roubar minha futura esposa? Cada palavra era um golpe físico, mas Mitchell parecia perdido em outro mundo, sua mente presa às evidências espalhadas pelo chão. Ele caiu de joelhos, folheando freneticamente as páginas como se estivesse possuído, deixando de lado a fachada do CEO polido que já foi. Os relatórios revelaram tudo. Não apenas os horrores que enfrentei, mas também as confissões juramentadas dos próprios sequestradores. Eles admitiram ter sido pagos por Sabrina, revelando seu papel na orquestração do meu sequestro. Calum, o garotinho de quem cuidei por 3 longos anos, também foi implicado. A sabotagem e manipulação que mancharam nosso casamento, tudo remontava aos desejos distorcidos de Sabrina. Ela queria obliterar minha existência para poder assumir meu lugar e se casar com Mitchell. Essa verdade não estava enterrada, era gritante. O que era realmente risível era que Mitchell nunca sequer se deu ao trabalho de buscar a verdade. Havia lacunas gritantes na narrativa, mas ele escolheu acreditar em Sabrina e Calum sem questionar. Mas por outro lado, o amor tem um jeito de nublar o julgamento, não é? A pele de Sabrina perdeu a cor no instante em que seus olhos pousaram no conteúdo dos arquivos da investigação. O pânico tomou conta dela, e ela instintivamente tentou fugir. Mas os guarda-costas do grupo Avery foram mais rápidos, bloqueando seu caminho com uma postura firme. Naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Todo o seu rosto se contorceu de fúria, uma tempestade de emoções girando dentro dela enquanto liberava sua raiva. Por quê? Por que você não podia simplesmente morrer, Elara? Por que você foi a sortuda que conseguiu sobreviver e escapar? Por que você não consegue deixar o Mitch ir? Eu o conheci antes de você. Eu o amava muito antes de você aparecer. Por que ele escolheria você e ainda assim se recusaria a se comprometer comigo? Por que mesmo quando você toca o fundo do poço, de alguma forma você encontra alguém melhor que ele? Como isso é minimamente justo? Elara, você pegou tudo que deveria ser meu. Eu te... desprezo. Olhei para ela com uma calma inquietante, como se suas palavras fossem apenas o vento farfalhando entre as árvores. Naquele momento, tudo parecia completamente absurdo, como uma peça trágica em que as falas se perderam na tradução. Lembrei-me do dia em que assinei aquele contrato matrimonial, um dia cheio de esperança e incerteza. Naquela época, eu havia perguntado sobre a ligação de Mitchell com Sabrina. Ele deu de ombros, dizendo: ela é só tia do Cal, só isso. Refletindo sobre isso agora, não pude deixar de achar divertido, um contraste gritante com o caos que se desenrolava diante de mim. Mitchell ficou ali, paralisado, lutando com o peso da verdade que acabara de ser revelada. Eu não tinha intenção de esperar que ele processasse a realidade da nossa situação. Eu não queria ouvir as justificativas emocionadas que ele poderia tentar. Com uma virada decisiva, me afastei, com Damian ao meu lado, sem olhar para trás nenhuma vez. Sabrina foi prontamente entregue à polícia, seu destino selado. Mitchell também se viu convocado como cúmplice do crime, um rótulo que o assombraria. A resposta na internet foi explosiva, uma onda de reações que varreu o mundo digital. De repente, todos pareceram se unir ao meu redor, oferecendo simpatia e apoio. As consequências foram tão severas que Calum não conseguiu mostrar o rosto na escola. Ele foi expulso, recuando para as sombras de sua casa, consumido pelo peso da situação. Foi apenas 2 semanas depois que encontrei Mitchell novamente. Ele parecia drasticamente mudado, abatido e desleixado, com o brilho em seus olhos apagado. No momento em que me viu, caiu de joelhos, o desespero estampado no rosto. Lara, me desculpe. Sinto muito, profundamente. Sua voz tremia enquanto ele batia nas próprias bochechas, numa tentativa inútil de expressar o arrependimento que guardara por tanto tempo. Eu não sabia que as coisas estavam tão graves. Se ao menos eu tivesse tido tempo para entender antes, talvez não estivéssemos nessa situação. Você ainda consideraria ser minha esposa? Passar a vida comigo? Desculpa. Eu realmente sinto muito. Eu sei que errei, Lara. Agora eu vejo isso. Me desculpe mesmo. Ainda assim, não senti nada por ele. Nenhuma onda de compaixão, nenhum lampejo de empatia. Vê-lo quase desmoronar diante de mim não despertou emoção alguma. Amor, vamos. É hora de experimentar vestidos de noiva. Sorri radiante, virando as costas para o tormento autoimposto de Mitchell, descartando seus pedidos de desculpa como meros sussurros ao vento. Por um bom tempo, não voltei a ver Mitchell ou Calum, nem ouvi mais nada sobre eles. Eu estava distraída, com a mente ocupada pelos planos para o casamento que estava por vir. À medida que a data se aproximava, Damian ficava cada vez mais ansioso. Todas as noites, ele se encolhia em meus braços, lágrimas escorrendo pelo rosto, seus medos expostos, apavorado com a possibilidade de eu mudar de ideia e abandoná-lo. Vi-me dividida entre risadas e lágrimas, o absurdo de tudo aquilo pesando em meu coração. Nos dias que se seguiram, soube de rumores de que a família Arden havia entrado em falência. Calum havia perdido o acesso à educação de elite que antes considerava garantida. Da próxima vez que o vi, ele estava nas ruas, recolhendo garrafas, uma sombra da pessoa que costumava ser.
Seus olhos carregavam uma mistura complexa de arrependimento e saudade, mas ele não ousava se aproximar de mim. Talvez fosse a visão da minha barriga crescendo, a evidência inconfundível da minha gravidez, ou talvez fosse a presença imponente dos seguranças ao meu redor, especialmente um homem que parecia sempre ao meu lado. Damian, vigilante e protetor. E assim, o capítulo se encerrou, deixando para trás um silêncio que parecia um veredito por si só. Fim. Que Deus te abençoe.